nisso é planejado por Deus. O propósito é que juntos nós nos influenciemos a santidade, nos ajudemos a viver a vida cristã neste mundo e sejamos, nas mãos de Deus, instrumentos que operam a redenção como cooperadores da graça e do Evangelho, a fim de que nossos irmãos e outras pessoas, por meio do nosso ministério pessoal, possam encontrar a salvação, possam encontrar conforto, alívio, resposta para o seu sofrimento e transformação. Nós sabemos que Deus, no plano de redenção, Ele quer transformar pessoas para que elas sejam mais semelhantes a Cristo. E nós, neste processo todo, nós somos pessoas que estão sendo transformadas por Deus e, ao mesmo tempo, pessoas que estão ajudando outras a serem transformadas por Deus. Então, numa comunidade cristã, numa igreja, numa congregação como a nossa, todos nós aqui devemos desenvolver um ministério pessoal, no qual nós criamos relacionamentos que se tornam ambientes, contextos do amor de Deus, a fim de transformar as pessoas. Então é disso que nós estamos falando, sobre relacionamentos transformadores, relacionamentos redentores. Esses relacionamentos, eles devem ser intencionais. Deus nos chamou justamente para isso, para que nos nossos relacionamentos nós possamos cumprir o propósito de Deus, de transformar vidas. E aí esse relacionamento, que é um ministério de transformação, ele é composto de alguns elementos, não é? E quem nos dá esses elementos é o próprio exemplo, Jesus Cristo, que é o modelo para nós de como nos relacionarmos com pessoas, nos relacionarmos uns com os outros. O primeiro elemento que nós vimos foi o amor. Nós precisamos amar as pessoas. O segundo é encarnar, não é? Ou seja, encarnar o amor, não apenas falar do amor ou confortar as pessoas falando palavras de conforto, mas vivendo de fato este amor, esse conforto que vem do Senhor. Então, hoje nós vamos aprender sobre um outro aspecto, talvez dois, mas acredito que só vai dar tempo para um, do amor, né? Desse elemento que é o amor. Nós vamos falar hoje sobre identificar-se com o sofrimento dos outros. Mas vamos um passo de cada vez. Então nós estamos falando sobre o amor, é a segunda parte, construindo relacionamentos nos quais a obra de Deus prosperará, ou seja, construir um relacionamento onde aquilo que Deus quer realizar irá de fato ser realizado na vida das pessoas com as quais nos relacionamos. A começar em nossa casa, na nossa igreja e nas pessoas que estão à nossa volta. Então, o conceito que nós vamos trabalhar nessa lição é: Deus nos chama a sofrer de forma que seremos agentes qualificados do seu conforto e compaixão. Deus nos chama a sofrer. Soa estranho, né? Parece que sofrimento não tem nada a ver com Deus. Mas veja o que nós vamos trabalhar aqui. Deus nos chama a sofrer de forma que seremos agentes qualificados do seu conforto e compaixão. O sofrimento nos qualifica para confortar e para ter compaixão. O nosso irmão, pastor John Piper, ele fala sobre o cristão, ele tem que abraçar o sofrimento, não é? Ele não pode fugir nem evitar, na verdade ele tem que correr para cima do sofrimento. Parece um pouco estranho, mas é exatamente isso que a Bíblia diz, né? O cristão não pode evitar o sofrimento. O C.S. Lewis, ele tem uma fala sobre pessoas que foram feridas, tiveram seus corações quebrados por amar, né?
E certamente você já dedicou amor a pessoas que não merecem esse amor e se sentiu magoado com isso. Você fez tanto, amou tanto, seja num contexto romântico, seja num contexto sem ser romântico, e essa pessoa simplesmente desprezou completamente, quebrou o seu coração, lhe magoou profundamente, e aí você prometeu para você mesmo: eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou amar novamente. Eu lembro que, acho que eu tinha uns 7 anos, não sei, era muito novinho. Na escola eu me apaixonei por uma menina mais velha que eu, né? Tem que ser mais velha, porque isso não dá certo, né? Eu acho que eu era coisa de 4ª série, ela 5ª ou 7ª série, você tem ideia, né? É, normal, né? E, claro, né? Não deu nada. Eu apaixonei sozinho, né? E como aquilo foi dolorido, né? Muito ruim. E eu falei: eu nunca mais vou gostar de ninguém, nunca. Mas que negócio de apaixonar, negócio, isso é do cão, não é de Deus não, isso. A gente faz isso, né? Mas você faz isso, né? O C.S. Lewis pega essa experiência e fala: você faz isso e você se compara a uma geladeira, você perde tudo na vida quando você abre mão de amar. Se você resolver amar pessoas, você também está resolvendo arriscar-se a sofrer, e não tem como. É por isso que, biblicamente falando, quando a gente é uma comunidade chamada para amar, nós somos também uma comunidade chamada para sofrer, não é? O amor neste mundo envolve também sofrimento, nós não podemos esquecer disso. Portanto, é um conceito importante esse, que Deus nos chama para sofrer, de forma que seremos agentes qualificados de seu conforto e compaixão. Bom, o objetivo que eu devo ter pessoalmente, aí no personalizado, eu preciso perguntar: onde Deus tem me levado através do sofrimento e o que Ele tem me ensinado através disso, não é? Então, o sofrimento não é uma interrupção, não é sem propósito, não é? Eu tenho que aprender a saber onde Deus tem me levado com o sofrimento, não é? Com o meu próprio sofrimento, e o que Ele tem me ensinado através disso. E meu objetivo em relação aos outros, quando eu olho para fora de mim e vejo os outros, preciso olhar para os sofredores que Deus tem colocado em meu caminho, não é? Eu tenho funcionado em suas vidas como agente de Deus que traz conforto. Então, preciso olhar para os sofredores que Deus tem colocado no meu caminho. Deus tem colocado sofredores em seu caminho, não é? O tempo todo. E geralmente são as pessoas que a gente tenta dar a volta, né? A gente não quer muito se envolver. Eu tenho funcionado em suas vidas como agente de Deus que traz conforto. Então, são esses os objetivos que nós temos e o conceito que vamos trabalhar. Então, vamos para o conteúdo da lição. Nessa lição, iremos começar a examinar os demais aspectos do amor do ministério relacional, exibido na figura 5.2, está lá na outra apostila, né? Mas, primeiro, identifique-se com o sofrimento. Identifique-se com o sofrimento. Você já teve que passar por um tempo bastante difícil e se sentiu completamente sozinho? Já passou por isso? Você já se sentiu no meio do sofrimento, pensando ser o único que já tinha passado por isso? Isso é uma coisa interessante, né? O sofrimento, ele sempre parece que é exclusivo, né? A gente não para pensar que outras pessoas já trilharam o mesmo caminho, a minha dor é sempre mais forte, o meu sofrimento é sempre o meu. E é justamente isso, né? A minha dor é a minha dor. E a gente tem a impressão de que nós somos únicos e exclusivos, né? Só eu estou passando por isso. Você já pensou, no meio de uma dificuldade, que as pessoas ao seu redor realmente não se importavam com isso? Você já passou por situações nas quais desejaria saber se Deus estaria se importando com isso?
não é? Porque parece que é justamente isso, né? Nós temos aquele sentimento, em Jesus foi real, mas em nós não. Mas aquele sentimento de Jesus, nos últimos instantes na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Todo mundo me deixou só, ninguém é sensível ao que eu estou passando. No livro, ele faz uma outra pergunta que é muito interessante. Ele fala assim: você já se sentiu como uma pessoa alegre publicamente, mas um sofredor privado? Ou seja, aquela pessoa que todo mundo está vendo, parece que está em paz, está alegre, está sorridente, mas lá no seu recôndito, lá nos seus momentos privativos, na verdade você é um grande sofredor e ninguém sabe disso. Então, vamos para Hebreus 2, 10 a 11. Hebreus 2, de 10 e 11, né? Diz assim, falando sobre Jesus, essa passagem, né? E diz: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles, o autor da salvação desses filhos. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Versículo 12, ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Então, essa passagem é bem interessante, porque ela fala justamente de sofrimento que aperfeiçoa, o sofrimento que traz perfeição, que nos aperfeiçoa, tendo como modelo o Senhor Jesus Cristo. Então, voltemos aí para a apostila, que diz: esta passagem aponta para a importância de reconhecer a humildade em sofrer. Note uma vez mais que Cristo é nosso modelo aqui. Esta passagem é sobre como Cristo, o autor da salvação, se identifica conosco. Diz que Cristo não se envergonha de chamar-nos irmãos. Eu gosto muito dessa passagem, ele não se envergonhar de nos chamar irmãos, né? Preste atenção à natureza desse termo. O título irmão não tem somente a conotação de uso de relação familiar, ele tem a conotação de relacionamento e descendência, irmandade. Um descendente é um igual. Dizer a você que você é um irmão significa: estamos na mesma família, estamos em posição similar na família, compartilhamos das mesmas experiências de vida por causa desta posição. E aqui ele está mostrando como nesse processo de ajuda uns dos outros, nós, por se estão em posição de ajudar em um determinado momento, não são superiores. Afinal de contas, todos nós somos irmãos. Não é um pai ajudando um filho, são irmãos ajudando irmãos. Estamos na mesma posição, temos as mesmas experiências, portanto, somos iguais. Não há uma coisa aqui de um superior e um inferior, no nosso caso, não é? Em um dado momento, Cristo fez-se igual a nós, experimentou todas as coisas como nós, sem pecado, logicamente, para nos salvar. Ele se fez igual para nos salvar. Nós não precisamos nos fazer iguais, porque nós somos, de fato, iguais. Então, este deveria ser o caráter do nosso ministério pessoal. Ele não tem que ter o caráter: eu estou acima de você, como aquele que chegou lá, não é? A nossa ministração pessoal para as pessoas, nós não devemos ir com essa arrogância de quem viveu as experiências e foi bem sucedido e agora é um especialista para poder
aconselhar aqueles que são inexperientes. O caráter do ministério pessoal é humildade. Humildade. Ele floresce no humilde reconhecimento que nós compartilhamos uma identidade. Não somos produtos acabados. Deus ainda não completou sua obra em nós. Estamos como irmãos no meio de um processo divino de mudança que leva uma vida inteira. Não somos um guru pessoal, não somos o que ele ou ela necessitam. Mudança não acontece simplesmente porque alguém foi exposto à nossa sabedoria ou experiência. Nós compartilhamos identidade, compartilhamos experiência e somos da mesma família. Isso aqui é muito interessante. A nossa postura ao oferecermos ajuda e ajudarmos alguém. Não como superiores, mas como iguais. Com a mesma identidade, somos todos irmãos. Com as mesmas experiências, somos da mesma família. Estamos nos ajudando mutuamente. Todos nós, pessoas inacabadas, todos nós, pessoas que estão sendo transformadas, e tira aquela coisa que nós temos lá escondido em nosso coração. Não é complexo, é a síndrome, messiânica. Aquela coisa que até nos trava na hora de ajudar alguém, ou que Deus coloca uma oportunidade de relacionamento diante de nós para ajudarmos. Porque nós ficamos pensando assim, e agora? Como é que eu vou atender às necessidades dessa pessoa? Eu vou decepcioná-la porque eu não vou conseguir ajudar? Nós nos colocamos como se a pessoa precisasse de nós, como se a pessoa fosse mudar por nossa causa. Não, todos nós somos iguais, estamos no mesmo processo, somos apenas instrumentos, não é? Ela não vai mudar por nossa causa, ela vai mudar por Deus, por Cristo é quem vai transformar, mas eu posso ser apenas um instrumento. Isso me dá esperança e segurança, não é? Porque eu sei que eu sou fraco, isso me faz humilde em ajudar as pessoas. Agora, precisamos ir mais longe aqui. Olhe de volta para a passagem em Hebreus. Qual é o centro, o cerne da irmandade? Qual coisa temos em comum com Cristo? A resposta é sofrimento. O que nós e Cristo temos em comum? Sofrimento, não é? Veja o texto novamente. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, como os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então, o que há de comum entre nós e Cristo? Sofrimento, nessa passagem. Ele sofreu porque nós sofremos. E é nesse sentido que ele se torna perfeito, ele é aperfeiçoado com o sofrimento. Então, vamos seguir aqui para entendermos um pouco melhor. Note que no verso, algo muito interessante é dito, e um pouco confuso, sobre Cristo. Ele diz que, como nós, ele foi feito perfeito através do sofrimento. O escritor está explicando que Cristo compartilha sua identidade conosco e faz conexão entre a vida de Cristo e a nossa. A conexão é encontrada nas palavras, tornar-se perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Se nós entendermos esta conexão, teremos um melhor entendimento do nosso relacionamento com Cristo e como Ele nos chamou a ministrarmos uns aos outros. Então, pense por um instante, como o sofrimento fez Cristo perfeito? Quando Ele veio à Terra, Ele não era perfeito? Esse é um texto que sempre me fez muita confusão na minha cabeça, Porque todos nós sabemos que Cristo é perfeito. Agora, o que esse texto quer dizer quando diz que Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento, não é? Não parece muito coerente com aquilo que a gente sabe, não é? Mas
há uma explicação simples, não é? Você vê a conexão ilustrada na figura 6.1, chegaremos já nela, está lá atrás, no verso dessa primeira folha. Então, se você der uma olhada aí, não é? Só para tomar conhecimento dela, daqui a pouco a gente vai para ela. O lado esquerdo retrata a vida de Cristo na terra. Cristo tinha vivido na eternidade como o perfeito Filho de Deus. Então, algo mais foi necessário antes que ele pudesse ir para a cruz como perfeito Cordeiro para o sacrifício. Sua perfeição necessitava ser permanentemente bem-sucedida ao ser testado no mundo caído. Cristo necessitava enfrentar o pecado e sofrer sem pecar. Então, ao final da sua vida terrena, como foi Cristo feito perfeito, ele era agora não somente o Filho perfeito de Deus, mas ele tinha uma perfeição que tinha sido bem-sucedida quando submetida ao teste do sofrimento. Ele agora tinha demonstrado sua retidão na terra e ele o fez através do sofrimento. A questão é bem simples. Cristo, ele veio ao mundo para nos representar, correto? Não foi isso? E para isso ele assumiu nossa forma, ele se tornou homem, igualzinho a nós. Agora, se Cristo passasse por este mundo sem sofrer, ele poderia de fato nos representar completamente? Se ele passasse nesse mundo, vivendo aqui sem pecado, mas também sem sofrimento, ele poderia nos representar completamente? Ele poderia assumir, por exemplo, o sacerdócio dele, intercedendo por nós? Se você continuar lendo Hebreus, você vai observar que, por exemplo, por que nós temos confiança de que, clamando a Deus em nossas tentações, nós seremos libertos? Porque Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vamos pensar da seguinte maneira: digamos que Cristo viesse ao mundo como um super-homem, né? Então, a vida para o super-homem é mais fácil, né? Porque para nós, fala a verdade, o cara não fica gripado, o cara não precisa esperar ônibus, quando tem greve de caminhoneiro ele voa, é muito mais fácil a vida não é? Se tomar um tiro de bala perdida, nem aí, né? Tranquilo. Jesus não veio assim. Jesus veio e ele veio para sofrer, porque a humanidade caída sofre. Então, desde o seu nascimento até a sua morte, ele sofreu. E ele sofreu coisas que nós sequer imaginamos, porque a Bíblia não relata tudo. Diz que em tudo ele foi tentado, ele foi provado em todas as coisas. Imagine aí qualquer coisa que você possa ter passado na sua vida, Cristo passou, em termos de sofrimento. Não é? Então, se ele não passasse pelo sofrimento, não é que ele, como ser divino, não fosse um ser perfeito. Ele não poderia exercer um ministério de sacerdócio perfeitamente, porque ele não teria experimentado o que é ser homem. E é justamente a experiência com o sofrimento, com o que é natural da humanidade, que o torna ele um sumo sacerdote apto para nos socorrer.
Quando você ora a Cristo e você fala do seu sofrimento, Ele sabe exatamente o que você passou e Ele redimiu você disso aí, não é? Então, é exatamente isso que aconteceu. Somos declarados perfeitos. Perceba, ao olhar para a figura, a analogia direta da sua obra em nós. Somos declarados perfeitos em Cristo, a justificação, não é? Mas através do processo de sofrimento, nós, na verdade, nos tornamos santos, santificação. Somos feitos perfeitos através do mesmo processo pelo qual Cristo passou. A identidade que compartilhamos é nós e Cristo, irmãos no sofrimento que leva à santidade. Então você tem de um lado, do lado esquerdo, Cristo, Filho perfeito de Deus, que, tornando-se perfeito pelo sofrimento, mostrou sua justiça na terra. Qual a diferença entre Cristo e Adão? Adão, sem sofrer, pecou. Cristo sofreu e não pecou. Essa é uma diferença fundamental, não é? Adão, ele seria aperfeiçoado pela simples obediência. Se ele continuasse obediente, ele passaria no teste. Jesus, ele sofreu como um homem e se tornou perfeito quando venceu finalmente sem pecar. Essa é a diferença fundamental. Ele mostrou a sua justiça e retidão na terra. Ele não veio ao mundo a passeio, ele veio para se identificar conosco em todos os sentidos, né? Isso é interessante para vocês lembrar daquilo que nós temos falado, que o problema é o coração, não é? Circunstâncias, nós usamos as circunstâncias para justificar os nossos pecados. Jesus teria justificativa para pecar? Se você olhar as circunstâncias, muita, não é? Mas ele mostrou a sua justiça, porque apesar das circunstâncias, ele não pecou. E aí nós temos do outro lado os crentes. O que acontece? Jesus nos salva, nos justifica. Nós somos declarados perfeitos em Cristo, a justificação pela fé. Nós passamos pelo sofrimento e, como tudo coopera para o nosso bem, para que sejamos mais semelhantes a Cristo, o sofrimento também, na vida do cristão, coopera para a nossa santidade pessoal verdadeira. Então, o que o sofrimento faz com o cristão, a semelhança do que fez com Cristo, produz perfeição, aperfeiçoa o crente. Nós precisamos lembrar disso, os nossos sofrimentos, para não desperdiçarmos o sofrimento, né? Então vamos aí. Esta é também a identidade que compartilhamos com aqueles que buscam amar e ajudar. Mesmo entre incrédulos, esta irmandade compartilhada é nosso objetivo. Ficamos lado a lado uns com os outros. Somos iguais, irmãos. Compartilhamos as mesmas experiências, sofrimento. Nossa experiência tem a mesma meta, santidade. Vamos examinar como esta identidade deveria moldar o ministério pessoal. Primeiro, ela determina, essa identidade de irmãos, ela determina nossa postura no ministério pessoal. Não estamos acima do povo de Deus que fomos chamados a servir. Ficamos ao seu lado como irmãos, apontando a eles o Pai, que é nossa fonte de ajuda. Isso determina o caráter de nosso ministério. A humildade de Cristo, identificada conosco em Hebreus 2, chama-nos a ministrar aos outros com uma humilde compaixão, amor. Estamos em humildade porque reconhecemos que nós também somos pessoas em meio ao processo de mudança de Deus. E nós somos compassivos porque entendemos as realidades do sofrimento que Deus usa para nos formar em direção à sua imagem. Então nós encaramos o sofrimento dos outros com humildade. Estamos no mesmo processo, não é? Inclusive passamos pelas mesmas experiências de sofrimento.
Isso redime nossa experiência. E aqui tem uma coisa muito preciosa para nós aprendermos a como olhar de maneira redentiva para as nossas experiências, inclusive o sofrimento, ou em especial o sofrimento. Isso redime nossa experiência. Todas essas experiências que Deus nos trouxe, todas as coisas que Ele tem feito por nós e os modos pelos quais nos tem mudado, nos dão histórias para contar. Não é isso? Se eu pedir aqui para você dar um testemunho, você vai contar várias histórias aí, algumas boas, outras bem tristes. Tudo isso vem do Senhor, tudo é a providência de Deus que nos faz viver. Essas histórias pessoais nos dão uma forma vívida de apresentar a verdade de Deus. Isso clarifica as verdades que estão sendo contadas, dando esperança ao ouvinte. Minha vida se torna uma janela pela qual a pessoa pode ver a graça e a glória do Senhor. Então, você já pensou, você que já passou por uma crise, um sofrimento, uma enfermidade, uma decepção, um abandono, como você pode usar isso de forma redentiva? Como você pode usar, por exemplo, o testemunho da sua vida pregressa, antes de conhecer Cristo? Como você pode usar isso para o bem, para redimir, não é? Domingo nós estudamos a identidade de Paulo, como ele se apresenta, não é? E nós vimos um homem que mudou completamente depois de encontrar-se com Jesus, ou melhor, depois de ser encontrado por Cristo, não é? E Paulo, nós lemos textos que são fantásticos no ponto de vista de uma pessoa que tem uma história muito ruim, um homem que se acha indigno porque perseguiu a igreja, um homem que diz ser o pior dos pecadores, e tem uma história terrível para contar. Mas quando ele conta essa história, ele conta de forma redentiva. Você não para ver quem era Paulo e as maldades que ele cometeu. O que você observa é o Deus gracioso que o alcançou. O que Deus pôde fazer naquela vida. Quando Paulo fala, em mim, o principal dos pecadores, ele mostrou misericórdia, o que é um ponto maravilhoso para mostrar para os outros que eles podem ser salvos. Paulo está dizendo isso, a minha história terrível, ela foi redimida por Deus, olha o que Ele fez com essa história. Às vezes, irmãos, nós guardamos as nossas histórias apenas para cultivar a mágoa. No livro Instrumentos da Mão do Redentor, ele conta a história, ele começa este capítulo falando de uma moça chamada Graça. A mãe dela, durante 11 anos, tentou ter filhos, mas ou não conseguia engravidar, ou quando engravidava, abortava espontaneamente, até que ela ficou grávida de Graça. Só que Graça nasceu com uma série de problemas digestivos, respiratórios, a criança não dormia, a criança era muito problemática e a mãe não tinha paciência, e começou a questionar Deus, porque ele tinha dado um filho, uma filha daquela para ela. A coisa era tão séria que Graça, quando ouvia os passos da mãe, chegando em casa, ou se aproximando do quarto, ela se escondia ou no guarda-roupa ou embaixo da cama, e fazia com que a ira da mãe aumentasse ainda mais. Uma dessas vezes que a mãe dela encontrou, bateu tão forte nela que causou uma deficiência permanente numa das pernas. A Graça era uma adulta agora que precisava de uma muleta para andar. Com 9 anos ela começou a perder a visão. E ela começou a perder a visão por causa das pancadas que a mãe dava na cabeça dela. E ela não contou para ninguém, e achou que ninguém tinha percebido. Um dia, indo para a escola, ela chegou na classe, mandaram para a diretoria. Quando chegou na diretoria, tinha uma mulher que ela nunca tinha visto, com suas malas na mão, para levá-la para uma escola interna de cegos. Ela não se despediu da mãe, não se despediu de ninguém. Ela saiu dali e nunca mais voltou para casa. O que essa história pode
pode dizer. Essa história pode causar mágoas, feridas. Graça, ela foi ao gabinete do Paul Tripp desacreditar de todas as pessoas. Ela não confiava mais em ninguém. Agora você imagine o que Deus pode fazer nessa história. O que Deus pode realizar na vida dessa mulher. E se ela experimentar, ou se ela experimentou a graça de Deus, como essa história pode ser um instrumento de Deus para alcançar outras vidas. Não pela história do sofrimento, mas pelo poder de Deus que se manifesta em vidas como essa. Às vezes nós temos as nossas histórias, temos o nosso passado, e preferimos guardar isso para cultivar mágoas com essas coisas, ou esquecê-las completamente. Não, meus irmãos, não podemos desperdiçar nada. Em tudo o Senhor mostra a sua graça. Nós só precisamos olhar com cuidado e ver como Deus foi gracioso nesses momentos mais terríveis da nossa vida. E não é apenas para nos confortar, não, é porque quando você aprender a fazer isso, você terá uma ferramenta fantástica para ajudar aqueles que sofrem também e não estão conseguindo ver a graça do Senhor no seu sofrimento. Então, o nosso sofrimento, e na semana que vem eu vou falar sobre isso melhor, ele é um grande instrumento para ajudarmos outras pessoas. E há um livro sobre depressão muito interessante, e ele fala que uma das coisas principais, à luz da Bíblia, para vencermos o sofrimento, e a depressão, um tipo de sofrimento, é servir, é olhar para o outro, é usar aquilo que Deus está nos fazendo passar para ajudar a redimir vidas. Então vou ficar por aqui. Na semana que vem eu vou falar mais sobre isso, sobre o sofrimento que Deus nos dá a fim de confortar a nós mesmos e confortar a outros. Deus nos abençoe.